Bem-vindos a mais uma exploração. Hoje temos connosco várias fontes sobre Akatsuka, uma área em Tóquio, guias de viagem, notas sobre a origem do nome, história local, mapas antigos, enfim. A ideia é desenterrar algumas pérolas escondidas. Exatamente, porque Akatsuka é daqueles sítios que, pronto, podem parecer só mais uma zona residencial de Tóquio, mas se escavarmos um bocadinho, encontramos camadas e camadas de história. E é isso que vamos tentar fazer, perceber como o passado ainda vive ali. Perfeito, gosto dessa ideia de escavar. Queremos encontrar aqueles pormenores que mudam a nossa perspectiva sobre um lugar. Então, vamos a isso. Para começar, o próprio nome, Akatsuka, as fontes dizem que não há consenso, pois não? Não, não há. É logo um bom ponto de partida. Uma das teorias, talvez a mais direta, liga Akatsuka a Akatsushi. Akatsushi, terra vermelha, é isso. Isso mesmo. Aparentemente, a zona tem muito desse solo argiloso vermelho. Antigamente era usado para fazer telhas, tijolos, portanto, uma ligação muito física, digamos, ao terreno local. Faz sentido. É uma explicação prática. Mas há outra hipótese, mais ligada a túmulos antigos? Sim, essa leva-nos mais para trás no tempo, aponta para a palavra Akatsuka, Que significa monte funerário. exatamente, monte funerário antigo. E há mesmo um registro antigo que fala em Ara Akadza, que pode ter evoluído foneticamente, não é? Para Aratsuka e depois Akatsuka. Que interessante, e há até quem especule que um desses montes, um Tsuka, pudesse ter um aspecto avermelhado, ligando as duas ideias. O fascinante é como o nome pode conter pistas tanto geológicas como arqueológicas. Pois, uma identidade dupla logo ali no nome. Avançando um pouco na história, as fontes dão muito destaque a um local do período Sengoku, a era das guerras civis, o castelo de Akatsuka. O que é que este castelo tem de especial? Bem, acima de tudo, o facto de ser um dos poucos castelos dessa época que ainda tem vestígios visíveis em Tóquio. A maioria desapareceu, não é? Esta era uma fortaleza do clã Toyoshima. Um clã importante na altura? Sim, eram samurais influentes na região durante o período Muromachi e início do Sengoku. Mais tarde, parece que o castelo passou para o clã Shiba, mas o momento crucial, segundo as fontes, foi em 1477. Uma batalha. Sim, uma batalha mesmo decisiva. De um lado, Toyoshima Yatsuna a defender o castelo, do outro, as forças de Otadokan, uma figura muito poderosa que estava a construir as bases do que viria a ser o castelo de Edo. Uau! E como correu? Os Toyoshima resistiram, mas, pronto, foram derrotados. Foi o fim da influência deles na área. E, de certa forma, abriu caminho para o crescimento de Edo, que depois se tornou Tóquio. O castelo em si foi abandonado mais tarde, por volta de 1590, com a queda do clã Rojo. Que história! Uma batalha ali, naquele sítio, com consequências tão grandes para o futuro de Tóquio. E hoje, o que é que encontramos lá? São só pedras soltas? Não, não, é o Parque das Ruínas do Castelo de Akatsuka. Claro que não se pode esperar um castelo como o Imeji, mas os contornos ainda lá estão. Vêem-se bem os fossos secos, os Karabori, e as bases das muralhas de terra, os Durui. Para quem gosta de história, é muito evocativo. Dá para imaginar. E tem até um toque de lenda. Há uma placa que fala do pinheiro de descanso Toyoshima Yasutsune. Diz-se que ele parou ali, debaixo de um pinheiro, durante a batalha. A árvore original já não existe, mas plantaram uma nova. Que giro! Um detalhe que humaniza a história. E para quem quiser visitar, alguma recomendação? Melhor altura? As fontes sugerem a primavera. Aparentemente, as cerejeiras em flor no parque criam um contraste muito bonito com as ruínas antigas. Deve ser lindo. E uma dica útil. Mesmo ao lado fica o Museu de História Local de Itabashi. Tem exposições sobre este período, artefactos encontrados nas escavações que confirmaram a estrutura do castelo nos anos 30. É um bom complemento. Ótima sugestão. Fica anotado. Agora, mudando de cenário, mas ainda ligados à terra, por assim dizer, e ao período Edo, as fontes falam bastante de um jardim botânico com uma história curiosa ligada a um tal Izusenbon. Ah, sim. O Jardim Botânico de Akatsuka.
Foi fundado oficialmente só em 1956, mas as raízes são bem mais antigas. Remontam a este horticultor do final do período Edo, Kobayashi Yoshimasa, que ficou conhecido como Izu Senbon. Izu Senbon. Senbon quer dizer 1000 vasos, certo? Porque é essa alcunha? Exato. Era uma referência à sua enorme habilidade com bonsais e também porque ele era da região de Izu. O interessante é que, segundo as fontes, ele veio para Akatsuka atraído precisamente pela tal terra vermelha. Ah, Katsuchi outra vez. Sim, ele achava que era perfeita para as suas experiências, para cultivar plantas raras e criar os seus bonsais únicos. Há até uma lenda, um pouco fantasiosa talvez. Conte, conte. Diz-se que um bonsai famosíssimo, o pinheiro milenar, que foi oferecido ao shogun Tokugawa Ienari, foi na verdade encontrado e cultivado por Senbon aqui em Akatsuka. Que história incrível, pensar que aquela terra pode ter dado origem a uma peça tão valiosa. E hoje, no jardim, ainda há marcas dessa ligação ao Izu Senbon? Ah, sim. Existe uma zona memorial dedicada a ele, com exposições de bonsai tradicional, claro. E as fontes mencionam um pormenor que achei particularmente giro. Que é? Uma área chamada Negai Bonsai, o bonsai dos desejos. Bonsai dos desejos. Isso é o quê, exatamente? Parece que os visitantes podem comprar uma pequena placa de madeira, escrever lá um desejo e pendurá-la num bonsai à escolha. A ideia é que o desejo cresça e se realize à medida que a árvore cresce. Que ideia tão poética. É um daqueles pequenos tesouros escondidos, não é? Sem dúvida. Um cantinho especial dentro do jardim. Muito bom. Deixamos os desejos nos bonsais e vamos para a esfera mais espiritual. O templo Akatsuka Fudoson, também conhecido como Takiyama-dera. As fontes destacam-no bastante. E com razão. É um templo antigo, fundado lá para o final do período Heian. Foi um centro importante de Shugendo. Shugando, aquela prática ascética nas montanhas. Exatamente. E a imagem principal do templo, Fudumayo, é uma divindade protetora muito poderosa no budismo esotérico japonês. É conhecido por, bem, afastar o azar e trazer boa sorte. No período Edo, tornou-se um local de peregrinação muito popular para os habitantes de Edo, a antiga Tóquio. Procuravam proteção e sorte, então? E há uma lenda muito comovente ligada ao templo, não há? Sobre uma rapariga, Okino. Ah, sim, a lenda de Okino. É uma história de devoção filial fantástica. Okino vivia em Nihonbashi, bem no centro de Edo, longe de Akatsuka. A mãe dela sofria de uma doença grave nos olhos. Estava a ficar cega. Coitada. E Okino, desesperada, decidiu fazer uma promessa. Ia caminhar todos os dias de Nihonbashi até Akatsuka Fudoson para rezar pela cura da mãe. E fê-lo durante 100 dias seguidos. 100 dias a pé. Isso é uma distância considerável todos os dias. Que prova de fé. Enorme. E a lenda diz que funcionou. No 100º dia, Fudomayo apareceu-lhe num sonho. A própria divindade. Sim. E disse-lhe para ir a uma nascente que havia atrás do templo e usar a água sagrada de lá para lavar os olhos da mãe. Ela voltou a casa, fez o que Fudomayo lhe disse e a mãe recuperou a visão. Milagrosamente. Que história incrível. É mesmo daquelas lendas que ficam. E essa nascente, onde Fudomayo lhe disse para ir, ainda existe? Ainda existe. É conhecida como Myushino-Ido, que significa literalmente Poço da Cura dos Olhos. É sério? E as pessoas ainda vão lá? Vão. Claro que a água hoje não é para beber nem para usar diretamente nos olhos por questões de higiene, mas as fontes dizem que a tradição mantém-se. Muitos visitantes molham os dedos e tocam levemente nas pálpebras, fazendo uma prece pela saúde ocular. É um ritual simbólico que mantém a lenda viva. Que maravilha! Um verdadeiro hidden gem, um tesouro escondido ligado a uma história tão poderosa. E para além do poço, há mais alguma coisa especial a descobrir no templo? Sim, para quem procura uma experiência mais profunda, as fontes mencionam o ritual Getsurai Goma Kigan. Que nome complicado. O quê? É uma cerimónia mensal de fogo, realizada à noite, no dia 28 de cada mês, que é o dia de Fudoson. É um ritual Goma tradicional, com cânticos e oferendas ao fogo. Os visitantes podem assistir. Deve ser intenso. E depois podem provar o Akatsuka Dango. É um bolinho de arroz glutinoso típico dali, e diz-se que quem o come recebe a bênção de Fudomayo.
São estas pequenas coisas, estes rituais e tradições, que dão uma vida especial ao lugar. Sem dúvida, para quem quer fugir do óbvio, parece perfeito. Saindo do templo, as fontes levam-nos para um ambiente mais natural e até poético, o bosque de ameixoeiras de Akatsuka, o Bairin. Isso. Um bosque com mais de 500 ameixoeiras. A origem também é antiga, remonta a meados do período Edo, pertencia a um hatamoto. Um samurai ao serviço direto do shogun, certo? Exatamente. E o mais curioso é que, inicialmente, o propósito principal não era a beleza das flores. Não? Então para que serviam tantas ameixoeiras? Era para extrair essência de ameixa. Aparentemente, os samurais daquela época acreditavam que essa essência ajudava a manter a saúde, a vitalidade. Era quase como um suplemento alimentar ou tónico medicinal da altura. Que pragmáticos. Mas imagino que a beleza das flores também não passasse despercebida. E há uma ligação literária, mesmo que seja mais lenda do que facto, não é? Sim, a famosa ligação a Matsuo Basho, o grande mestre do Eiku. A tradição local, que é muito forte, diz que Basho visitou este bosque antes de partir para a sua célebre viagem Okuno-Osomichi, o caminho estreito para o interior. A sério. E o que teria feito ele ali? Diz-se que ficou hospedado na vila de um dos seus discípulos e que foi aqui, inspirado pelas ameixoeiras em flor, que escreveu um haiku muito conhecido, o Megageni no to Higa deru Yamajikana. Que significa algo como? Com o perfume das ameixoeiras, o sol ergue-se de súbito no caminho da montanha. Não há provas documentais concretas de que ele tenha estado mesmo ali, mas a crença local é essa. E só a possibilidade já dá um encanto especial ao sítio. Sem dúvida. Ter Basho associado mesmo que em lenda é incrível. E hoje em dia? É um bom sítio para ver as flores de ameixoeira. As flores descrevem-no como um local mais sossegado, um segredo bem guardado, comparado com outros pontos mais famosos de Tóquio. A melhor altura é entre o final de fevereiro e meados de março. Tem um festival anual, o Ume Matsuri, e é uma árvore especial. Qual? A Tsukikage no Ume, a ameixoeira à sombra da lua. Dizem que tem mais de 300 anos e ainda floresce vigorosamente. Uau, 300 anos! E durante o festival há alguma experiência particular que as fontes recomendem? Um daqueles tesouros escondidos? Sim. Uma dica muito interessante. Uma família local, os Tadeshinake, que são mestres de chá há gerações, realizam cerimônias de chá ao ar livre, chamadas Nodati, mesmo ali no meio das ameixoeiras. Que máximo! Beber chá ali? Exato. Pagando uma pequena taxa, mencionada como cerca de 1000 ienes, pode-se participar, beber matcha autêntico, comer doces tradicionais japoneses, os wagashi, tudo isto enquanto se admiram as flores. É uma experiência sensorial completa. E vendem também uns reboçados de edição limitada. Reboçados. Sim, Baika Ame. Reboçados com um perfume de ameixa, feitos de forma tradicional com ameixas locais. Parece-me uma daquelas experiências mesmo autênticas e memoráveis. Concordo plenamente. Isso soa mesmo um tesouro escondido. Pronto, para terminar a nossa viagem por Akatsuka, as fontes também falam de uma camada mais recente da história do lugar. Uma que liga à paisagem que restou e à arte moderna. Sim, é uma fusão interessante. As fontes explicam que até aos anos 50, 60, Akatsuka ainda tinha muito daquela paisagem rural típica da planície de Musashino. Campos de amoreiras para os bichos da seda, trigo, pequenos bosques. A paisagem que Basho talvez tenha visto, em parte. Exatamente. Com a urbanização galopante de Tóquio, muito disso desapareceu, claro. Mas em Akatsuka, por alguma razão, alguns fragmentos dessa paisagem rural sobreviveram. E nos anos 60, um grupo de artistas de vanguarda descobriu estes espaços. E o que fizeram? Montaram ateliês. Mais do que isso, formaram uma pequena comunidade e iniciaram o que as fontes chamam de projeto de fusão entre agricultura e arte. A ideia era integrar elementos artísticos de forma subtil na paisagem rural que ainda existia. Que tipo de intervenções? Coisas como murais de cerâmica em muros antigos de terra, pequenas instalações sonoras escondidas em campos de amoreiras, uma espécie de land art, mas muito integrada no cotidiano e na história do local. Que original! E ainda se pode ver isso hoje? Há algum sítio específico? Sim, existe o que chamam de Corredor de Arte Rural de Akatsuka. É um percurso pedestre, com cerca de 2 km, que passa por estas áreas, mostrando as instalações artísticas e também algumas casas de lavoura antigas que foram restauradas. Parece um passeio diferente.
E as fontes dão uma dica final. No primeiro domingo de cada estação do ano, organizam ali um mercado de vegetais da manhã e arte. Pode-se comprar vegetais frescos diretamente aos agricultores locais, alguns até de variedades tradicionais, e ao mesmo tempo apreciar as obras de arte. É uma combinação curiosa de ruralidade e criatividade. Gosto dessa mistura. E antes de fecharmos, mencionamos de passagem um rio desaparecido, o Maiatsugawa. As fontes académicas dão mais detalhes, não é? Sim, dá um contexto importante à transformação da paisagem. O Maiatsugawa era um rio pequeno, o local, que nascia e desaguava ali mesmo na zona de Itabashi. Era crucial para a agricultura, especialmente para os grandes arrozais que existiam onde hoje está o complexo habitacional de Takashi Madeira. O Zakatsuka Tanbo. Exatamente. Os mapas antigos mostram o rio a serpentear por ali. Mas com a urbanização massiva do pós-guerra, nos anos 60 e 70, o rio foi sendo canalizado, poluído e, finalmente, em 1984, foi completamente coberto, transformado numa conduta subterrânea. Que fim triste para um rio. E não sobrou mesmo nada à superfície? O rio em si não, mas o seu antigo leito não desapareceu completamente do mapa. Foi transformado em Rio Kudô. Ryokudô. Caminhos verdes. Sim, caminhos verdes, parques lineares. Portanto, quando se passeia por alguns desses parques e caminhos em Akatsuka hoje, na verdade está a seguir o curso do rio desaparecido. Há até pequenos memoriais, como um moinho de água num parque, ou placas que indicam antigas pontes. É uma forma subtil de como a geografia antiga ainda molda a cidade moderna. Que viagem incrível fizemos por Akatsuka. Começamos com o nome e a Terra Vermelha, passamos por um castelo do século XV com batalhas decisivas, ouvimos lendas de cura num templo antigo, descobrimos mestres de bonsai e poetas em bosques de ameixoeiras e acabamos com a arte moderna no campo e a história de um rio fantasma. Exato. E tudo isto numa área de Tóquio que, à primeira vista, muitos poderiam ignorar como sendo apenas residencial ou suburbana. Akatsuka mostra de forma exemplar como as diferentes camadas da história Sengoku, Edo, Meiji, a rápida modernização do pós-guerra, até a história ecológica recente com o rio, coexistem, por vezes de forma muito subtil. Vimos a paisagem mudar drasticamente com a perda dos arrozais e do rio, mas também vimos como certas tradições e histórias persistem. Sem dúvida. Fica claro que, mesmo numa metrópole como Tóquio, que parece estar sempre a mudar e a olhar para o futuro, há sempre estes recantos, estes bairros que guardam histórias profundas, autênticas, à espera de serem descobertas por quem olha com mais atenção. Não se trata apenas de pontos turísticos óbvios, mas de locais onde o passado ainda dialoga com o presente. É uma ótima perspectiva. E talvez o pensamento final que podemos deixar é este. Quantas outras áreas aparentemente normais ou sem interesse à nossa volta, nas nossas próprias cidades ou nos lugares por onde viajamos, escondem também estas camadas de história, estas pequenas lendas, estes tesouros inesperados? O que poderíamos descobrir se dedicássemos um pouco mais de tempo a olhar para além da superfície dos lugares por onde passamos todos os dias?